Se alguém chegou atrasado quando eu falei na primeira metade, eu dou boa noite de novo, boa noite. E saúdo com a paz do Senhor novamente, a paz do Senhor. Amém. Para a gente dar uma descontraída um pouco, começar um pouquinho mais leve, porque a noite avança, a gente dá uma bocejada a mais, o olho pesa um pouquinho mais. Eu sei que tem gente aqui que deve ter acordado super cedo. Ontem eu estava aqui já à tarde, né, na segunda palestra, vivendo de adrenalina, porque eu tinha acordado 10 para 5 da manhã para pegar o voo, e talvez você tenha acordado super cedo hoje, tá? Eu queria dizer o seguinte para você: a primeira coisa é que se você der uma pescada, dormir um pouco, eu não vou ficar ofendido, que a gente só dorme em lugar que a gente se sente seguro, então pelo menos ameaçado por mim você não se sente. Pronto, deu uma descontraída, o riso acorda. O riso acorda. Quando a gente faz, e ninguém me pediu para fazer o que eu vou fazer agora não, tá? Ninguém me pediu para fazer o que eu vou fazer agora não. Mas quando a gente busca um curso de capacitação teológica como esse que a gente acabou de ouvir sendo explicado, o que a gente ganha? A gente ganha alguns, entre outras coisas, a gente ganha alguns atalhos para a gente se comunicar. Tudo isso que eu falei para vocês agora há pouco, eu poderia usar jargão teológico para falar, e falaria muito mais rápido, mas nem todo mundo conhece o jargão teológico, então eu não vou fazer isso. Mas quando eu chego e falo assim: olha, Nova Jerusalém vem, novo céu e nova terra vem, mas nova criatura você já é. Na teologia tem jargão para isso que se resume numa palavrinha pequena, e você economiza tempo. Duas palavrinhas pequenas, na verdade. Não é palavra fácil, porque na teologia o povo gosta de complicar as coisas, né? Mas chama tensão escatológica. O que é tensão escatológica? É um negócio que você também pode chamar de já e ainda não. Você já é nova criatura, mas você ainda não está na Nova Jerusalém. Olha só que legal. Então, quando você faz parte de um movimento desse de estudo, muito do que você vai ganhar são maneiras de memorizar, de fazer sentido das coisas de um jeito mais rápido, mais fácil de você acessar na sua memória. Toda a história que eu contei para vocês agora há pouco a respeito da Bíblia, dá para você fazer rapidinho em 4 palavras. Ah, Vitor, em 4 palavras você passou esse tempo todo contando a história toda, por que você não me deu as 4 palavras logo? Porque se eu te desse só as 4 palavras e não contasse a história, você não ia estar nem aí para as minhas 4 palavras. Mas dá para você lembrar com elas. Olha só que legal. Criação, queda, redenção, restauração. Contei a história toda. Olha só, 4 palavras. Quando você faz esses cursos, eles vão te fornecer essas coisas, para ser mais fácil. O que eu fiz aqui agora há pouco? Eu peguei essas 4 palavras e preenchi com o texto bíblico. E preenchi com a história. Eu contei a história a partir de 4 palavras. Criação, queda, redenção, restauração. Criado originalmente bom, corrompido pela crueldade, pelo mal, pelo pecado, redimido pelo plano de Deus em Abraão, que culmina, atinge o seu clímax em Cristo Jesus, e esse mundo criado originalmente bom e corrompido, restaurado finalmente na volta gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o amor das nossas almas. Teologia que complica a nossa cabeça, deixa para lá. Teologia que facilita a maneira como a gente prega o Evangelho. Teologia que nos leva a amar mais o nosso irmão. Teologia que nos coloca de joelhos diante de Deus, essa daí a gente abraça. Essa aí a gente abraça. Então, buscar essas oportunidades de ensino formal, se a gente sabe aproveitar, é isso que essas oportunidades nos dão.
É isso que essas oportunidades nos dão. A autoridade da Escritura sobre a minha vida é orientar a minha vida debaixo do princípio que eu faço parte dessa história de criação, queda, maravilhosa redenção e a restauração de todas as coisas com a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Eu queria te convidar agora a tentar observar como fazer parte dessa história afeta a vida dos primeiros cristãos, lá no primeiro século. O pessoal geralmente chama isso de igreja primitiva. Como acreditar nessas coisas afetou a cabeça e a vida do pessoal lá da igreja primitiva, e como isso pode afetar a minha e a sua vida na prática. Viver debaixo da autoridade dessa grande narrativa, como que isso funciona. Para isso, eu queria te convidar a abrir o texto bíblico, a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 9. Então, Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 9. Diz assim: e entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado com o teu sangue, e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi as vozes de milhares e milhares de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Amém. Pai amado, a gente te agradece pelo teu texto bíblico, pela revelação que o Senhor nos dá por meio da tua Escritura. Esse coração agradecido é um coração agradecido que clama pelo trabalho poderoso do teu Santo Espírito, para que nós tenhamos compreensão desse texto, e que poderosamente essa compreensão nos leve a sermos mais parecidos com Cristo Jesus, nos leve a desejarmos conhecer mais e mais a respeito de Ti. Essas coisas, Deus, a gente pede e agradece em nome de Jesus, amém? Irmãos, apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, escreve este texto. Ninguém é exilado sendo inofensivo para quem exila. Em outras palavras, ninguém recebe uma punição do Império Romano sem que o Império Romano identifique naquela pessoa algo de perigoso, algo que coloca o estabelecimento da ordem em ameaça. João, o apóstolo João, está na ilha de Patmos porque a mensagem dele, por algum motivo que nós vamos descobrir daqui a pouco, coloca em risco a ideologia do Império Romano, o pensamento do Império Romano, o jeito de ser e de pensar
da sociedade romana. Qualquer pessoa que é exilada representa algum tipo de risco, pelo menos na cabeça de quem exila. Qualquer pessoa. O que então o apóstolo João dizia que o Império Romano julgava ser assim, tão perigoso? Bom, eu queria te convidar a imaginar, novamente, construir na sua cabeça um cenário. Que cenário? O cenário do Império Romano. Pode ir lá nas suas memórias dos filmes, das imagens da internet, de como era aquela cidade, Roma, com as suas construções magníficas, tudo em mármore, obras, esculturas lindíssimas. E agora você pode pensar no lugar dentro de Roma onde as pessoas mais enxergam poder. Dois lugares, duas construções: o Senado romano, com toda a sua imponência, e o palácio do imperador, o palácio de César, com toda a sua imponência também. Todas as suas colunas ornamentadas, e o pé direito alto, tudo muito imponente e impressionante. Tudo aquilo para dar testemunho do poder de César. Se na capital o testemunho do poder de César é esse luxo banhado a ouro, construído com mármore, nas periferias do império, esse poder é representado por lanças, escudos, armaduras, espadas, gládios, que são pequenas espadas, e é daí que vem o nome gladiador. Ou, mais do que escudos, lanças, cavalos, armaduras, espadas, carruagens de guerra, mais do que tudo isso talvez, no meio da cidade, na beirada da rua, para que todos vejam o que acontece com quem desafia esse império. O que acontece com quem promove o caos no Império Romano. O que hoje para nós é um símbolo de esperança, no Império era um símbolo de terror. Na beira da estrada, para que todos possam ver. Crucificações e mais crucificações. Cruzes e cruzes e cruzes. Eis o poder do império. E se o imperador no seu palácio, recebe o louvor das esculturas maravilhosas e lindas, de fato, que ali estão no meio do luxo, e que são possibilitadas pelos impostos pagos nas periferias do império, onde há cruzes, cruzes e mais cruzes, sangue, sangue e mais sangue. João, exilado na ilha de Patmos, ele não vê estátuas dando testemunho do poder de Cristo Jesus, o verdadeiro Rei. Ele vê verdadeiros anjos vivos e querubins. Se por um lado você tem um símbolo de poder que é uma grande estátua, João está enxergando no poder de Cristo Jesus, não uma construção humana, mas o próprio mundo espiritual cantando em homenagem a Ele. E quem é esse Jesus? Jesus é um sobre quem o Império Romano quis exercer esse poder
aterrorizante das periferias. João está pegando alguém que foi crucificado na beira da estrada e dizendo o seguinte: está vendo César, que recebe o louvor das grandes construções e esculturas feitas pelos grandes artífices do império? Ele é César, o verdadeiro rei. O verdadeiro rei foi crucificado, e nem o maior instrumento de terror do império pôde pará-lo. Ele ressuscita ao terceiro dia e recebe o louvor não de estátuas mortas, mas de anjos, querubins, anciões. E é isso que João está enxergando. Está entendendo por que João tem uma mensagem perigosa para o império? Está entendendo por que ele está exilado? Está entendendo por que os cristãos começam a ser perseguidos? João está dizendo o seguinte: Jesus é o verdadeiro rei, de quem o imperador é apenas uma caricatura. É um rei de palha esse imperador romano. É um rei de mentira. O verdadeiro rei, nem o maior instrumento de terror do império foi capaz de parar. E se talvez você esteja aí na sua cabeça com uma dúvida agora: mas espera aí, o Império Romano, mas Jesus foi crucificado em Jerusalém, foi a liderança do templo que crucificou Jesus. Com a anuência do império, e se você pega o texto bíblico e lê e procura a maneira como alguém era condenado à morte dentro da tradição judaica e da lei, você vai saber que a pena de morte na lei, pela lei, era apedrejamento. Crucificação é só o Império Romano que faz. Influenciado pela liderança do templo? Influenciado pela liderança do templo. Mas a crucificação é um instrumento de morte do Império Romano. E por isso, quando a gente observa esses primeiros cristãos elaborando nas frases como que eles vão confessar a fé deles, no credo dos apóstolos, a gente lê os apóstolos e a sua confissão de fé, que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos, a autoridade romana local. Mas Jesus não é impedido na cruz. A cruz não segura Jesus. Ao terceiro dia ele ressurge. Aleluia, aleluia. E então, esses anjos, seres celestiais, que dão testemunho do poder de Cristo Jesus e não do poder de César, eles cantam dizendo que a autoridade de Jesus, eles cantam dizendo que o reinado de Jesus está afirmado, está baseado precisamente no fato dele ter sido crucificado. Sabe o instrumento de terror de vocês, romanos? Foi ele, patético, que deu a autoridade para o verdadeiro rei. Com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Qual era o projeto do Império Romano? Bom, Roma fica na Itália, é um povo ali na Itália. Até hoje, Roma fica na Itália, não mudou de lugar. O Império se expande para tudo que é lado e domina sobre tudo que é povo. O Império vai se expandindo por meio do poder armado e vai conquistando gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação. O império faz isso, o imperador César, ele vai conquistando e matando e
ele vai conquistando gente de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. João está dizendo o seguinte: ô César, vem cá. Romanos, venham aqui. Igrejas, para quem eu estou escrevendo isso daqui, vem cá. Esse esforço do César é fútil, porque quem está conquistando gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação, por meio da própria cruz, não é César, é Cristo Jesus. Sabe o que é mais impressionante dessa história? Eu gostaria de agora tirar uma foto de vocês aqui e exibir aqui no telão, porque o que eu vejo daqui de cima, sabe o que é? Gente, talvez não de todas as línguas, mas de várias línguas e de diversidade de línguas eu vejo. De diferentes tribos, de origens de vários povos e de outras nações. O Brasil é testemunho disso. Aqui a gente tem brancos, aqui a gente tem pretos, aqui a gente tem orientais. Eu olho para essa diversidade e o que eu vejo, gente de toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação, rendida de joelhos diante, não de César, mas de Cristo Jesus. Mas percebe como isso é perigoso para o império? Percebe como esse tipo de discurso e de fala desafia o imperador? O projeto do império era que gente de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação vivesse de maneira mais ou menos organizada, pagando impostos para sustentar os luxos do império. Como que eu exerço isso? Limitando o número de guerras e de revoltas. Onde tem muita guerra e muita revolta, não tem prosperidade financeira. E eu não vou arrecadar impostos se não tem gente trabalhando. Se em vez de trabalhar na lavoura, as pessoas estão pegando em armas, eu não estou produzindo riqueza. Então eu quero um número mínimo de conflitos, de guerras, para que as pessoas estejam trabalhando, paguem os seus impostos ao redor da Europa, da Ásia, do norte da África, para sustentar um estilo de vida luxuoso em Roma. E então o que Roma faz? Roma promete para essas nações: olha, por meio do meu exército poderoso, eu tenho um baita de um exército, as pessoas não querem desafiar o meu exército. Por meio do meu exército poderoso, eu estabeleço aí na tua região paz. Em troca, você que é de outra tribo, você que é de outra língua, você que é de outro povo, você que é de outra nação, em troca você me paga imposto. Hoje a gente conhece isso no Brasil, chama miliciano. É a mesma lógica. É a mesma lógica. Eu vou lá e imponho a paz por meio das armas. E era assim que o império ia operando. E era assim que o império fazia e estabelecia aquilo que a gente chama, quando estuda história, de paz romana. Ou o pessoal mais chique, que gosta de falar em latim, por aí, tem um povo que chama de pax romana, mas tanto faz. É uma paz meio forçada, não muito verdadeira. É uma paz que precisa crucificar muita gente. É uma paz que precisa exilar gente como João. Mas se João só estivesse dizendo que o verdadeiro rei não é César, é Cristo, é Jesus crucificado, talvez ainda desse para dar um desconto para João. Ele está falando isso daí para meia dúzia de pessoas ali. Prende ele num calabouço. Cala João um pouquinho. Mas ele fala muito mais. Ele fala que ele vê, ele enxerga essa multidão de seres espirituais louvando a Jesus e não a César. E o que esses seres espirituais estão dizendo é o seguinte: digno é o cordeiro que foi sacrificado. Então ele faz questão de reafirmar que a dignidade é do cordeiro que foi morto na cruz do império, que não deteve o cordeiro,
Digno é o cordeiro que foi sacrificado de receber poder. O que é poder na mentalidade do Império Romano? Ora, poder é você ter a capacidade de exercer a sua vontade por meio da força. Isso é poder no Império Romano. João está dizendo que o cordeiro que foi sacrificado é quem é digno de receber poder. O que é poder para a primeira comunidade de cristãos? Poder para a primeira comunidade de cristãos é libertar as pessoas para que elas possam fazer a vontade de Deus. No império, oprimir as pessoas para que elas façam a minha vontade. Entre cristãos, pessoas libertas para que elas façam a vontade de Deus. E como isso acontece? Pela imposição do exército? Não, me entregando nas mãos do exército. Vira do avesso. Mas o cordeiro também é digno de receber riqueza. E o que é riqueza no Império Romano? Ora, a riqueza no Império Romano é morar em uma das grandes cidades, talvez Roma, talvez Tessalônica, talvez Corinto, talvez Atenas. E numa dessas cidades, acumular espólios de guerra, acumular o dinheiro vindo daqueles impostos cobrados na periferia. A riqueza no Império Romano é você ter a maior quantidade de dinheiro possível, obtido por meio das estruturas do próprio império. Isso é riqueza no Império Romano. E o que é riqueza nessa comunidade de João, entre esses cristãos do primeiro século? Riqueza entre esses cristãos do primeiro século é olhar para quem está precisando mais e, a exemplo do que diz Atos 2, de 42 a 49, repartir com aqueles que mais precisam e desfrutar das coisas em comunidade, ter as coisas em comum. É o avesso. Mas não é só isso. Diz também que digno é o cordeiro de receber a sabedoria. E o que é a sabedoria no Império Romano? A sabedoria no Império Romano está em adotar a filosofia grega. Uai, não devia ser a filosofia romana? Pois é, a filosofia grega ela é tão impressionante que o Império Romano absorve essa filosofia para si. E o que diz a filosofia grega, fundamentalmente? Em especial, na cabeça de um camarada chamado Platão. Diz que este mundo material no qual a gente vive é um mundo corrompido. Até aí, a gente concorda com ele, a gente viu, agora há pouco, até aí a gente concorda com ele, que esse mundo é corrompido. O que Platão não concorda com a gente é que ele foi criado originalmente bom. Não. Platão observa o mundo e vê a maldade desse mundo, aquilo que a gente chama de pecado, as crueldades desse mundo, e ele fala o seguinte: Deus não pode ter parte com esse negócio. Então, Deus que é metafísico, Deus que é fantasmagórico, Deus que é intangível, que não dá para pegar nele, ele não se relaciona com esse mundo aqui. Ele está separado. Tudo que for material é ruim. Isso é a sabedoria no Império Romano. Deus está distante. E o que é a sabedoria para a comunidade de João? João está dizendo que o cordeiro é digno de receber a sabedoria. O que é a sabedoria para esse pessoal? Deus se fez carne. E tem mais. Quando ele foi morto, virou fantasma não. Ressuscitou, tem um corpo novo, restaurado. Falamos do caminho de Emaús,
comeu peixe com os discípulos, olha só. Físico, peixe. Deus comeu peixe. É o contrário. Mas não para por aí. Diz que o cordeiro é digno de receber a força. E o que é a força no Império Romano? É o escudo, é a carruagem de guerra, é a lança, é o gládio, são os cavalos. E o que diz a comunidade de João, desse apóstolo exilado? Que na fraqueza é que nós somos fortes. Que Deus poderosamente transformaria espadas em arados, em instrumentos de agricultura. Deus vai transformar aquilo que tira a vida, a espada, naquilo que dá alimento, o arado. Essa é a força. É o contrário. É o contrário. Mas não para por aí. Também diz que digno é o cordeiro da honra. Da honra. E o que é a honra? Ora, a honra no Império Romano está no título que você recebe. Isso é o demarcador do que é receber honra, ser honrado. Então você é um chefe das tropas de César, você é um centurião romano. Ou talvez você seja um chefe de só uma patrulha. Você não chega a ser um centurião, você é um decurião, mas você tem um título de honra, que é o de um decurião, de um centurião. Não, você é muito mais do que isso, você é um senador romano. Uau! Ou o grande título que você tem é o maior de todos, imperador romano, eu tenho a honra. Isso é honra no império. E qual é o grande título que os homens assistem o Cordeiro receber? O que é o grande título de Jesus? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, com cravos nas mãos e uma coroa de espinhos. O que é honra para a comunidade do apóstolo João, o exilado? Honra é, como diz Cristo Jesus, querer ser o menor. É o contrário. É o contrário. Mas não é só isso. Também diz, digno é o Cordeiro de receber a glória. E o que é a glória no Império Romano? A glória no Império Romano são os grandes atos de conquista. Quem recebe a glória no Império Romano? Quem recebe a glória no Império Romano são os grandes generais e heróis de guerra que conquistam gente de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação, por meio militar, nas campanhas militares. E eu volto para casa depois de vitorioso, e só vou receber a glória se eu tiver sido vitorioso. Eu volto para casa, e eu sou glorificado pelos meus grandes feitos de guerra. É assim que o Império Romano enxerga a glória. E o que é a glória para a comunidade do discípulo amado João, apóstolo de Jesus Cristo? Nisso eu me glorifico, em ser perseguido em nome de Cristo Jesus.
A única glória está em proclamar o Evangelho e por ele sofrer perseguição. Não em perseguir, não em provocar a morte por espada, mas talvez até mesmo sofrer a morte pelo fio da espada. É o contrário. É o contrário. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Diz também que o Cordeiro é digno de receber o louvor. E o que é o louvor no Império Romano? Quando o líder militar volta para sua cidade, cheio de glória, ele é recebido pela sua cidade, cheio de elogios e de aplausos. E recebe louvor pelas suas grandes conquistas. Quem recebe louvor na comunidade do discípulo amado? Aquele que se permitiu ser conquistado, para que todos nós fôssemos conquistados pelo amor de Cristo Jesus. É o contrário. É o contrário. É o inverso. Você está entendendo por que o Império Romano tem que exilar João? Porque João olha para a sociedade romana e diz, é tudo ao contrário. João olha para a política e diz, é o contrário. João olha para a economia e diz, é o contrário. João olha para o sistema social de quem é maior e de quem é menor e diz, é o contrário. O que resta para essa sociedade fazer? Prende esse cara, porque isso daqui é um risco enorme. Se o cristão da comunidade de Cristo, do discípulo amado de João, se o cristão, 2000 anos depois, não representar para a sua sociedade um grande risco, alguma coisa na história a gente perdeu. Algum bonde passou e a gente não subiu. Porque se eu perguntar para você, o que é poder hoje? O que é poder hoje? E descrever para você o que é poder para Jesus, você também vai dizer, é o contrário. Se eu falar e perguntar para você o que é riqueza no mundo hoje, e perguntar para você o que é riqueza segundo Jesus, você também vai dizer, é o contrário. Se eu perguntar para os filósofos do nosso tempo o que é sabedoria, e eu perguntar para você o que é sabedoria, a gente também vai ver que é o contrário. E o mesmo vale para a força, o mesmo vale para a honra, para a glória e para o louvor. Nós não somos um risco para essa estrutura de como o mundo funciona em relação a poder, a economia, a filosofia, a sabedoria, o pensamento, as forças militares, as estruturas de hierarquia social. Nós só não somos um risco quando a gente afirma essas coisas com a boca, mas não vive com a vida. Se a gente vive isso daqui com a vida, vai ter gente que vai se incomodar. Vai ter gente que vai te chamar de trouxa. Vai ter gente que vai te chamar de trouxa. Vai ter gente que vai se incomodar profundamente. Vai ter gente que vai olhar para você e ficar perplexo. E vai ter gente que vai perceber que você é uma ameaça.
E vai ter gente que vai perceber que você é uma ameaça. Porque o nosso chamado para viver debaixo da autoridade desse livro, como cidadãos da Nova Jerusalém, esse chamado é um chamado que altera a nossa vida de A a Z. O jeito nosso de pensar política, o jeito nosso de pensar economia, o jeito nosso de fazer essas coisas, das nossas relações de trabalho, está tudo aqui, tudo sendo desafiado pelo apóstolo João, e dizendo o seguinte: olha o mundo como é, e olha Jesus como é o contrário. E olha Jesus como é o contrário. Ser chamado para viver sob a autoridade desse texto é dizer o seguinte: amanhã cedo, eu acordo, e a primeira coisa que eu penso é como que eu vivo a minha vida, como se poder fosse abrir mão das oportunidades de poder. Como se riqueza fosse pensar nas pessoas que mais precisam. E você pode fazer isso agora, nesse momento. Quem passa pela sua vida hoje, que você fala assim, esse daí não tem nem para comprar o botijão de gás? Pode ser ímpio. Compra o botijão para ele. Você tem? Compra o botijão para ele. Aqui no Paraná fala botijão ou fala bujão? Dos dois, as duas coisas. O gás está caro. Quem está passando fome? Como que a gente faz o projeto Lucas acontecer? Isso você pode fazer hoje. Isso você pode fazer agora. Viver debaixo da autoridade desse texto é hoje, aqui e agora, desistir, abdicar de qualquer plano, de qualquer projeto, para ser mais honrado e receber mais honrarias do que o outro. Você não se torna evangelista pelo título de evangelista, você se torna evangelista por proclamar o evangelho. Você não se torna pastor pelo título de pastor, você se torna pastor para pastorear as ovelhas que Deus entregou na sua mão. Não é um projeto de honra, nem um projeto de poder, nem de fazer o seu nome grande. E não vale só para a igreja. Você não se torna gerente do seu banco, da sua agência, para mandar nos caixas. Ou para poder dizer, olha só, sou o gerente do Banco Itaú. Que bonita a agência na qual eu trabalho. Você se torna gerente da agência do Itaú para honrar e glorificar o nome de Cristo Jesus e estabelecer naquela agência um clima e um ambiente no qual as pessoas se amam e trabalham bem e todo mundo diz, eu quero trabalhar com fulano porque com ele tem um negócio de diferente que eu nunca vi na vida. E isso é a vida de Jesus fazendo dele uma nova criatura, fazendo com que o futuro invada o presente dentro de uma agência bancária. Sabe o que vai acontecer? Os gerentes das outras agências vão ficar com ciúme. Porque você vive o contrário. E aí, quando eles puxarem o teu tapete, em vez de você ficar revoltado com eles, e pode acontecer, fui o melhor gerente que eu podia ser, sabe o que aconteceu? Perdi o emprego. Pode acontecer. Estou dizendo que vai acontecer? Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Mas quando acontecer, se acontecer, em vez de choramingar, se revoltar e armar um grande plano de vingança,
Ou vir aqui na igreja e cobrar do pastor, eu venho no domingo todo culto, e venho nos cultos de oração, fiz tudo que Deus me orientou na agência, olha o que aconteceu comigo. Em vez de fazer isso, quando eles puxarem o teu tapete, sabe o que você vai fazer? Glória a Deus! Porque glória nós recebemos quando pelo Evangelho somos perseguidos. É o contrário. É o contrário. Você está entendendo que esse treco é perigoso? Você está entendendo que esse treco é perigoso? Só que ele cria, nos crentes em Cristo Jesus, um povo que pode vir tempestade, que pode vir sol escaldante, que pode vir fome, que pode vir guerra, pode vir o que for. Cria no povo de Deus um povo que você olha e você não entende como é que esse povo tem a mania de ser feliz, tem a mania de ser contente, de ter um sorriso no rosto, de ser grato, de viver uma vida que vale a pena. Cria no crente um treco que ninguém mais entende. Nas palavras do poeta, uma estranha mania de ter fé na vida. Uma estranha mania de ter fé na vida. Viver debaixo da autoridade desse livro, desse texto, é inverter tudo, é inverter todas essas ordens. Quando a gente faz isso, o futuro invade o presente. Eu e você vivemos de um jeito que ninguém mais entende, e por isso eu passei o dia de ontem e o dia de hoje dizendo: viva e me cobre depois. Porque eu não estou prometendo para você que de gerente do Itaú você vai fazer essas coisas, ou de caixa do Itaú você vai virar gerente porque você fez essas coisas, e fazendo essas coisas de gerente do Itaú você vai virar gerente do Personalité. Todo chique, né? Não é isso que eu estou te prometendo. O que o texto está te prometendo é que seja você caixa, seja você gerente do Personalité, seja você o segurança, seja você a pessoa da limpeza, a vida ao teu redor se transforma de um jeito miraculoso e tudo parece valer a pena, porque esse texto é vivo e eficaz na sua vida, e por isso eu posso dizer: viva e me cobre. Eu não estou prometendo para você que você vai ser gerente. Está parecendo que eu estou fazendo propaganda, então eu vou trocar o banco. Eu não estou dizendo para você que você vai ser gerente do Santander. Eu estou dizendo o seguinte, que quando você for gerente ou caixa do Santander, comerciante ou lojista, professor de escola primária, ou a pessoa que faz a limpeza da escola, quando você for qualquer uma dessas coisas, a sua vida vai ser algo inspirador, mas para muita gente ameaçador também. Eu gostaria de concluir dizendo que ontem eu comecei com desafios que a gente tem por causa desse texto, porque estudar mais é perigoso, porque a teologia é perigosa. Eu gostaria de dizer, eu gostaria de concluir dizendo que ao conhecer e se relacionar intimamente com esse texto, você é perigoso. Você é um perigo. A questão é, um perigo para quem? Um perigo para quê?
E é por isso que eu disse também ontem, que é muito legal quando a gente ouve um testemunho de alguém que tinha a vida totalmente bagunçada, e Jesus colocou tudo no lugar. Mas nós, como igreja, devemos ansiar para ouvir mais testemunhos nos quais a pessoa diz: a minha vida estava toda confortável, Jesus veio e botou tudo de pernas para o ar. Porque Jesus veio na minha vida e disse: é o contrário. É o contrário. Gostaria de orar pela sua vida. Senhor Deus, a gente te agradece pela tua palavra. E o nosso amor por ti nos leva a querer obedecê-la. Mas obedecer essa palavra é difícil, então a gente pede pelo teu auxílio. A gente pede pela tua ajuda. Senhor Deus, que a nossa vida seja essa vida de uma realidade invertida, que a gente olhe para o mundo e viva o contrário. Pai amado, nos ajuda nessa tarefa, isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.